Guerra de palavras. Você percebe que na trajetória bíblica que narra o confronto entre Davi e Golias, antes desse confronto acontecer, o que nós vamos ver são várias guerras sendo travadas, o que eu chamo de guerras de palavras. Nós vamos ver Golias fazendo das guerras, das palavras cheias de blasfêmia contra Deus, um dos seus grandes artifícios para tentar enfraquecer o exército do rei Saul. E nós vamos ver que essa estratégia dele deu certo, porque o exército fica acuado, fica amedrontado cada vez que Golias vai à frente da linha de batalha e começa a proferir suas ofensas, seus ataques ao Deus de Israel. Davi, naquele último dia, no 40º dia que estava em formação naquele lugar, no Vale de Elá, ele chega até aquele local e ouve essas guerras de palavras, mas ele, ao contrário dos soldados de Israel, ele não se deixa vencer por essas palavras. Nós vamos ver também que ali no Vale de Elá acontece um outro combate, o que eu chamo das guerras de palavras de inveja. Quando Eliabe percebe Davi conversando com os soldados, o coração daquele homem se enche de inveja, de ira, e ele começa a atirar palavras muito fortes e intensas para o seu irmão mais novo, dizendo a Davi o seguinte: eu sei muito bem como que você é presunçoso e o seu coração é mau. Na realidade, ele não conhecia nada sobre seu irmão mais jovem, porque no capítulo anterior ele é chamado por Deus de homem segundo o coração de Deus, não um homem com um coração mau. Mesmo assim, Davi tem que suportar, tem que ouvir aquele ataque de palavras invejosas, palavras cheias de ira, e mesmo assim ele não se deixa sucumbir por todas elas. Havia também uma terceira guerra de palavras ali no Vale de Elá. Qual era essa guerra? Era a guerra de palavras de desencorajamento. Quando levado diante do rei Saul, Davi diz para o rei: eu posso lutar contra esse gigante filisteu. Acontece que o que ele vai ouvir de Saul não é nada bom. Saul vai se voltar para ele e vai dizer: você não pode lutar contra o filisteu. Você é um jovem rapazinho, você está saindo da adolescência. E Golias é um guerreiro experimentado no campo de batalha. E você não pode. Você já ouviu essa expressão antes? Alguém diante de um sonho, diante de uma grande ideia sua, diante de um grande projeto, pessoas já não falaram: você não pode? Davi também passou por essa experiência. E sabe de uma coisa? Ele também não foi derrotado pela guerra das palavras desencorajadoras. Como é que Davi venceu todas essas guerras? Como Davi venceu as blasfêmias de Golias? Como Davi venceu as palavras cheias de ira e de inveja do seu irmão Eliabe? Como Davi venceu todas as palavras de desencorajamento do rei Saul? A resposta nós encontramos no texto bíblico. Davi vai narrar para Saul que ele um dia esteve diante de um leão, mas Deus lhe concedeu o poder para lutar contra o leão e vencer. Outro dia, um urso ameaçou tomar as ovelhas do seu pai. Davi corajosamente, baseado na experiência anterior, vai e vence também o urso. E Davi agora diz para o rei Saul: o Deus que me salvou do leão e do urso é o Deus que vai me salvar, que vai me dar a vitória sobre esse filisteu. O que nós podemos aprender, meus queridos, é que diante de guerras de palavras, diante de gigantes que se agigantam no seu dia a dia, você tem uma grande chave para a vitória que nós aprendemos com a vida de Davi. Sabe qual é? A experiência de uma fé enraizada em Deus. Davi tinha experiências com Deus. Davi um dia estava ali nos campos a cuidar das ovelhas do seu pai e ele percebeu que um poder que não era dele foi lhe dado para vencer um leão. Em outra ocasião, ele percebeu que esse mesmo Deus que esteve com ele para vencer o leão estava com ele para vencer o urso. Agora ele sabia, baseado nas suas experiências que ele teve antecipadamente com Deus, em outros momentos com Deus, ele sabia que ele poderia enfrentar Golias e sairia vitorioso. Duas coisas importantes: Davi tinha experiências profundas com Deus. Ao contrário de Saul, ao contrário de todos aqueles outros soldados, Davi conhecia muito bem o Deus de Israel. E segundo,
Davi confiava em Deus. Ele sabia que Deus não falhou com ele em situações tão difíceis e amedrontadoras e perigosas que ele já tinha passado em sua vida. Ele sabia que ele poderia contar com Deus novamente, porque Deus estava com ele. Você pode sim ser vitorioso diante de guerras de palavras. Se o inimigo tem soprado aos seus ouvidos que você não pode, tem soprado ouvidos e pessoas têm soprado palavras de desânimo para a sua vida, se você tem sido alvo de palavras desencorajadoras, se você tem sido alvo de palavras que vêm de corações irados, invejosos, acredite, em Deus você pode vencer. O Deus que estava com Davi é o Deus que pode estar com você para tornar você vitorioso em todas as batalhas. O que você tem que fazer? Tenha experiências profundas com Deus e aprenda a confiar no Senhor. Deus abençoe a sua vida.